Oi, queridos alunos, este é o curso de Análise Combinatória, Teoria e Exercícios. Estamos na aula número 1. Nesta aula número 1, vamos falar do princípio aditivo da contagem e o princípio fundamental da contagem. Vamos começar o nosso curso. Vamos lá. Análise combinatória. Problema da contagem. Para que serve a análise combinatória? A análise combinatória surge como uma ferramenta eficiente para problemas de contagem. Quer dizer, você vai usar quando você precisar contar. Conforme exemplos abaixo, vamos ver alguns exemplos dos problemas de contagem. Primeiro exemplo, numa sala há 2 mulheres e 3 homens. De quantos modos é possível selecionar um homem ou uma mulher? Uma questão fácil de responder. Eu acredito que você responde sem precisar de nenhuma ferramenta. Mas esse é um exemplo de questões de análise combinatória. Outro exemplo. Numa sala há 2 mulheres e 3 homens. Opa, é a mesma sala. De quantos modos é possível selecionar um casal? Uma questão semelhante. Só que agora eu quero saber o número de maneiras que você tem de selecionar um casal. O problema é ortodoxo. Um casal será uma mulher e um homem. Aí formamos um casal. Continuando com alguns exemplos de análise combinatória. Veja esse exemplo que caiu numa questão do TRE. Diz assim, é um restaurante que oferece um cardápio no qual uma refeição consiste em uma salada, entre salada verde, salpicão e mista. Um prato principal, cujas opções são bife com fritas, peixe com purê, frango com arroz ou massa italiana. E uma sobremesa, que pode ser doce de leite ou pudim. Qual a quantidade de refeições possíveis de serem escolhidas por um cliente? Quantas refeições possíveis existem nesse restaurante? Uma questão que pode ser resolvida por análise combinatória, especificamente pelo princípio fundamental da contagem. Então, vamos começar o curso falando desses 2 princípios. O primeiro princípio que a gente vai ver é o princípio aditivo da contagem, princípio aditivo. Esse princípio é bem simples. Você aprendeu ele quando você era pequenininho. Lá pelos seus 11 anos de idade, a tia do ensino fundamental ensinou isso para você. Vamos recordar. Este princípio é o método mais simples de contagem quando temos conjuntos disjuntos. Ele tem o seguinte enunciado. Sejam 2 conjuntos A e B disjuntos. Quer dizer, disjuntos são separados. A interseção entre esses 2 conjuntos A e B é igual ao conjunto vazio. Não há elementos em comum. Então, sejam 2 conjuntos A e B disjuntos, com M e N elementos, respectivamente. Quer dizer, A possui M elementos e B possui N elementos. O número de elementos da união dos conjuntos A e B é igual a M mais N. Esse é o princípio aditivo da contagem. É muito simples, olha. Vê se você entende aqui. Eu tenho 2 conjuntos A e B. Então, vamos imaginar que aqui você tem um conjunto A e aqui você tem um conjunto B. E esses 2 conjuntos A e B são disjuntos. Isso significa disjuntos que a interseção de A com B, A interseção B, é igual ao conjunto vazio. Quer dizer, não há interseção. Eles são disjuntos, com M e N elementos, respectivamente. Quer dizer, o conjunto A tem M elementos e o conjunto B tem N elementos. Eu quero saber o número de elementos dos conjuntos, da união desses 2 conjuntos, A e B. Quero saber a união. Ora, a união entre A e B vai ter quantos elementos? A união B. Bem, conforme o conceito, nós temos que a união B vai ter
M elementos em A e N elementos distintos em B. Logo, o total de elementos vai ser o M mais o N. M mais o N. Basta você somar a quantidade de elementos em cada um, já que eles são disjuntos. Então, seria a quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B. Isso é o princípio básico, né? Isso é o princípio básico. Você já sabia disso? Vamos ver uma aplicação disso. Por exemplo, o nosso primeiro exemplo lá do início. Diz assim, numa sala há 2 mulheres e 3 homens. 2 mulheres e 3 homens. De quantos modos é possível selecionar um homem ou uma mulher? Vamos à solução. Nós temos aqui a solução. Vamos imaginar que à esquerda temos o conjunto das mulheres. Rosa. Nós temos 2 mulheres. Então tem a mulher 1 e a mulher 2. 2 mulheres. E temos à direita o conjunto dos homens. E nesse caso temos 3 homens. O homem 1, homem 2, homem 3. Eu quero saber de quantos modos posso selecionar um homem ou uma mulher. Ora, esses 2 conjuntos são disjuntos. Logo, selecionar um homem ou uma mulher vai ser escolher qualquer pessoa na união desses 2 conjuntos. Logo, como eles são disjuntos, selecionar um homem ou uma mulher vai ser o quê? Pelo princípio aditivo, será o número de mulheres, que é 2, mais o número de homens, que é 3. Logo, 2 mais 3 vai dar 5. Nós temos 5 modos de selecionar um homem ou uma mulher. 5 modos de selecionar uma pessoa nessa sala. Pelo princípio aditivo. Repare que esses 2 conjuntos, eles são disjuntos. Não há interseção. A pessoa é homem ou é mulher. Então podemos aplicar esse princípio que é simples. Legal, né? Tranquilo. É claro, isso é muito fácil. Você vai usar isso aí no meio de alguma questão, uma situação intuitiva lá que vai precisar fazer isso. Mas não cai questões somente sobre isso. Vamos aumentar esse padrão aí. Um outro princípio, que é o mais importante, é o princípio fundamental da contagem. Praticamente toda análise combinatória está baseada nesse princípio. O princípio fundamental da contagem eu vou representar como P de princípio, F de fundamental e C de contagem. Então, quando eu falar PFC, vou estar falando do princípio fundamental da contagem. Esse princípio diz o seguinte, conhecido como princípio da multiplicação. Se alguém falar assim, o princípio da multiplicação é o princípio fundamental da contagem. Ele tem o seguinte enunciado, sejam 2 acontecimentos A e B. Você tem 2 acontecimentos A e B. Se A pode ocorrer de M maneiras distintas, M de Maria, e para cada uma dessas M maneiras distintas, para cada uma das M maneiras distintas, um outro acontecimento B pode ocorrer de N maneiras distintas. Então, o número de possibilidades de ocorrer o acontecimento A seguido da ocorrência do acontecimento B será M vezes N. Você vai multiplicar, é o princípio fundamental da contagem, é o princípio da multiplicação. Um princípio interessante, né? Então você tem um acontecimento A que pode ocorrer de M maneiras. Para cada uma dessas M maneiras, o acontecimento B pode ocorrer de N maneiras. Ocorreu o acontecimento A seguido do B, de quantos modos isso será possível? Basta multiplicar o M pelo N. Prosseguindo. Veja o segundo exemplo. Numa sala há 2 mulheres e 3 homens. É a mesma sala. De quantos modos é possível selecionar um casal? Agora quero selecionar um casal. Ficou diferente. Naquele outro eu queria selecionar uma pessoa, um homem ou uma mulher. Agora não, tem que selecionar um casal. Você sabe que um casal é uma mulher e um homem. Então vamos na solução. Solução. Então aqui você tem o conjunto das mulheres.
Temos na sala 2 mulheres. Então você tem um conjunto das mulheres. E temos 3 homens. Aqui o conjunto dos homens. Eu quero saber de quantos modos é possível selecionar um casal. Ora, dá para você enumerar esses casais. Por exemplo, quais são os casais possíveis? Bem, eu posso selecionar a mulher 1, formar o casal com mulher 1 e o homem 1. Isso é uma possibilidade. Eu posso formar um casal com a mulher 1 e o homem 2. É outra possibilidade. Posso formar um casal com a mulher 1 e o homem 3. Mas eu também posso fazer casais escolhendo a mulher 2. E nesse caso eu teria aqui, um casal pode ser a mulher 2 e o homem 1. Ou posso fazer um casal com a mulher 2 e o homem 2. Ou posso fazer um casal com a mulher 2 e o homem 3. Esses são os casais possíveis. Eu quero saber quantos são. Moleza. São quantos? Basta contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 modos de selecionar um casal. Existem 6 casais possíveis. Você pode formar 6 casais possíveis. 6 modos de fazer a seleção. Nós colocamos todas as possibilidades e contamos. Essa é uma maneira de responder, está correto. Mas eu quero responder isso de uma outra maneira. Eu quero usar o princípio fundamental da contagem. Então vamos lá. Outra solução, usando o princípio fundamental da contagem. Esse princípio que a gente viu aqui. Queremos selecionar um casal. Então vamos formar um casal. Para formar um casal, eu preciso escolher uma mulher e preciso escolher um homem. Aí, tendo a mulher e tendo o homem, eu formo um casal. Agora vamos ver. De quantas maneiras eu posso escolher uma mulher para colocar nesse casal? Existem 2 mulheres. Portanto, temos 2 maneiras de escolher uma mulher. Escolhi uma delas. Mas para cada mulher que eu escolhi, de quantas maneiras eu posso escolher um homem para formar o casal com ela? Eu tenho 3 homens, então 3 modos de escolher um homem. Escolhi o homem. Pelo princípio fundamental da contagem. Ocorreu o primeiro acontecimento, eu quero escolher a mulher. E o segundo acontecimento é o produto de 2 vezes 3. Logo vamos ter 6. Logo temos 6 modos de fazer essa escolha. E em cada modo formaremos um casal. Portanto, existem 6 casais possíveis, como a gente já sabia. 6, pelo princípio fundamental da contagem. Esse princípio é muito legal, né? É um princípio muito legal. Então você não pode esquecer esse princípio. Olha, recordando ele. Seja 2 acontecimentos A e B. Se o acontecimento A pode ocorrer de M maneiras distintas. E para cada uma dessas M maneiras distintas que o A pode ocorrer, um outro acontecimento B pode ocorrer de N maneiras distintas. Então, o número de maneiras de ocorrer o acontecimento A seguido do acontecimento B é o produto de M vezes N. Você multiplica o M pelo N. Princípio fundamental da contagem ou princípio da multiplicação. E o melhor negócio é fazer exercício, é ver exemplo. Então vamos a um outro exemplo disso. O nosso terceiro exemplo lá do início da aula. A questão do Terrier diz o seguinte, em um restaurante que ofereça um cardápio no qual uma refeição consiste em uma salada, entre salada verde, salpicão e mista. Um prato principal, cujas opções são bife com fritas, peixe com purê, frango com arroz ou massa italiana. E uma sobremesa, que pode ser doce de leite ou pudim. Aí vem a pergunta, qual a quantidade de refeições possíveis de serem escolhidas por um cliente? Eu quero saber quantas refeições o cliente pode montar. Vamos à solução.
Qual é a quantidade de refeições, né? Então, solução. Para montar uma refeição, tem que ocorrer 3 acontecimentos. A refeição consiste da salada, do prato principal e da sobremesa. Então, existe um primeiro acontecimento, que é escolher uma salada. Ah lá, escolher uma salada. Depois que você escolher a salada, o segundo acontecimento é escolher um prato principal. Um prato principal. E o terceiro acontecimento é, depois que você escolheu a salada e o prato principal, você escolher a sobremesa. Esses 3 acontecimentos. Seguir esses 3 acontecimentos, vou montar, né, a refeição. Então, vamos contar de quantos modos pode ocorrer cada acontecimento. Primeiro acontecimento, escolher a salada. Ó. De quantas maneiras eu posso escolher uma salada? Tem salada verde, salpicão ou mista. Então, existem 3 maneiras de escolher uma salada. 3 maneiras. Escolhi uma das saladas, beleza? Agora, para cada salada que eu escolhi, de quantas maneiras eu posso escolher um prato principal? Bem, para cada salada eu posso escolher o prato principal como sendo bife com fritas, peixe com purê, frango com arroz ou massa italiana. Tem 4 maneiras de escolha para o prato principal. 4 maneiras. Escolhi um dos pratos principal. Aí eu tenho o seguinte, ó. Para cada salada e cada prato principal, de quantas maneiras eu posso escolher uma sobremesa para comer com essa salada e esse prato principal? Sobremesa, eu tenho 2 maneiras. Ou escolho o doce de leite ou pudim. 2 modos de escolher a sobremesa. Pelo princípio fundamental da contagem, ocorrer esses 3 acontecimentos, escolher a salada, o prato principal e a sobremesa, de quantos modos isso pode acontecer? 3 vezes 4 vezes 2, pelo princípio fundamental da contagem. E 3 vezes 4 vezes 2 vai dar 24 modos. Então, existem 24 modos de fazer essa escolha. E em cada escolha, eu formo uma refeição. Então, são 24 refeições possíveis. 24 refeições possíveis. Respondida, a quantidade de refeições possíveis de serem escolhidas por um cliente serão 24 refeições possíveis. Usamos o princípio fundamental da contagem. E é o que a gente vai usar na maioria dos problemas. Toda análise combinatória vai estar baseada nesse princípio. Então, recorde o princípio, escreva ele umas 2, 3 vezes para memorizar ele. E nós vamos usar isso para resolver questões sofisticadas. Essa foi a nossa primeira aula. Serve como exemplo de qual é o objetivo da análise combinatória. E o que é o importante nesta aula foi o princípio fundamental da contagem. Tranquilo? Bem, espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.